peste negra foi uma pandemia que matou cerca de um terço da população que habitava o continente europeu em meados do século XIV. A doença era disseminada a partir das pulgas que continham a bactéria causadora da peste, Yersinia pestis. As pulgas, por sua vez, eram transportadas pelos ratos, já que elas se hospedavam nos roedores. Nas péssimas condições de higiene das cidades medievais, a peste conseguiu encontrar um ambiente propício para sua propagação entre as pessoas. Lixos e excrementos pelas ruas, além de habitações pequenas e com muitas pessoas, facilitavam a reprodução dos ratos e o contato das pessoas com as pulgas. O impacto da perda de tão grande quantidade de pessoas marcou a produção científica, cultural, religiosa e artística do período. Além do quadro de Peter Bruegel, O Triunfo da Morte, acima, pode-se citar o trecho do livro Decameron, de Giovanni Boccaccio. Em Florença, apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras, como um ovo, cresciam umas mais, outras menos, chamava-as o populacho de bubões. Esses locais eram os mais apreciados pelas pulgas, o que indica ser aí que elas ficavam. Contaminadas com a bactéria, as pessoas adquiriam feridas, os bubões, que deram origem ao outro nome da doença, peste bubônica. Boccaccio diz ainda que a peste passou a aparecer em outras partes do corpo, em seguida o aspecto da doença passou a alterar-se, começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares do corpo. As manchas negras levaram a população a denominar a doença de peste negra. A moléstia chegou à Europa vinda possivelmente da Ásia Central, por volta de 1347, quando houve o primeiro surto. Nas rotas comerciais, além de mercadorias, pratos também eram transportados pelos mercadores. Era quase impossível evitar a presença desses animais. Com a bactéria chegando às cidades, a peste negra logo se disseminou. Ela era propagada também de pessoa a pessoa, em razão de ter se desenvolvido na forma pneumônica, sendo transmitida através da tosse ou no espirro. Será que as pessoas da Idade Média sabiam dessas formas de transmissão? Infelizmente, elas não sabiam. A ciência da época era incapaz de tratar a doença por desconhecê-la. Em face da forte influência religiosa, rapidamente as pessoas acreditaram que a peste negra era um castigo divino. Vários grupos passaram a se flagelar em busca do perdão divino. Muitos judeus foram atacados por serem apontados como os responsáveis pelo suposto castigo. Muitos médicos tentaram tratá-la, como Guy de Jauliac, de 1298 a 1368. Mas os motivos para o fim da peste estiveram ligados ao próprio ciclo natural da doença, como apontam alguns especialistas. Com a grande mortandade, houve uma grande dificuldade para continuar a propagação da doença. Além disso, cidades foram fechadas para a entrada de estrangeiros, pessoas doentes foram colocadas em quarentena e as classes mais ricas, a nobreza, tiveram um menor número de vítimas possivelmente pela maior facilidade de locomoção para seus castelos e casas de campo. A peste negra está inserida em um contexto conhecido como crise do século XIV ou crise do feudalismo, ao lado da ocorrência de fomes, problemas climáticos, guerras e conflitos sociais. Por mim, Tales Pinto.
Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Continuando aqui falar sobre a peste negra. Próximo tema. Vamos falar um pouco sobre licantropia. Licantropia é uma síndrome que a pessoa pensa ser um lobisomem ou se transformar em um lobo. Pois é, pessoal. Continuando aqui um pouco sobre peste negra. No capítulo passado, eu falei sobre que no século IX, um dos papas mandou matar os gatos, simplesmente porque os gatos eram companheiros de bruxas. Esse episódio no século IX... Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Vamos ao vídeo. Peste negra ou morte negra é o nome dado a qual ficou conhecida uma das mais devastadoras pandemias na história humana, resultando na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, somente no continente europeu. Estima-se que tenha vitimado pelo menos um terço da população em geral, sendo o auge da peste acontecendo entre os anos 1346 e 1353. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida ao ser humano através das pulgas Xenopsila cheopes, dos ratos pretos, ratos ou outros roedores. Acredita-se que a peste tenha surgido nas planícies áridas da Ásia Central, como se espalhando principalmente pela Rota da Seda, alcançando a Crimeia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial em torno de 450 milhões de pessoas para 350 a 375 milhões de pessoas no meado do século XIV. A população humana não retornou aos níveis pré-peste no século XVII. A peste negra continuou a aparecer em forma intermitente, em pequena escala, pela Europa até praticamente desaparecer no continente do século XIX. As populações de alguns roedores das pradarias viviam em altíssimos números em enormes conjuntos de galerias subterrâneas que comunicavam umas às outras. O número de indivíduos nessas comunidades permitia à peste restabelecer-se, porque o constante nascimento de crias, havendo sempre suficiente número de novos hóspedes, de forma contínua para sua manutenção endêmica. Naturalmente que as populações de ratos e de humanos nas pequenas cidades medievais nunca tiveram massa crítica contínua de indivíduos suscetíveis para se manterem. Essas comunidades de homens, a peste infectava todos os indivíduos suscetíveis até só restarem mortos e os imunes. Só após uma nova geração não imune surgir a tornar a maioria, a peste regressou nas comunidades humanas. Portanto, a peste atacava em ondas de epidemias, ou seja, a peste ela atacava de forma local. A peste negra gerou vários impactos e consequências religiosas, sociais e econômicas, afetando drasticamente o curso da história. Infecção inicial. A condição inicial para o estabelecimento da peste foi a invasão da Europa pelo rato preto indiano, ratus, hoje raro. O rato preto não trouxe a peste para a Europa, mas seus hábitos mais domesticados e mais próximos das pessoas criaram condições para a rápida transmissão de doença. A sua substituição de ratos norvégicos, cinzento e muito mais tímidos, foi certamente importante no declínio das epidemias da peste da Europa no século XVIII. A peste foi quase certamente disseminada pelos mongóis, que criaram o império na estepe no final do século XIII. Gengis Khan, com as suas hordas de nômades mongóis, conquistou toda a estepe da Eurásia setentrional, da Ucrânia à Manchúria. Teriam sido os mongóis que, após sua conquista da China,
foram infectados na região do sul do Himalaia pela peste, já que nessa região alberga um dos mais antigos reservatórios de roedores infectados endemicamente. Os guerreiros mongóis teriam infectado as populações de roedores das planícies da Eurásia, a Manchúria e a Ucrânia, cujos reservatórios de roedores infectados endemicamente existem hoje. Os ratos pretos das cidades e do campo da Europa Ocidental não são suficientemente numerosos ou aglomerados em grandes comunidades para serem afetados endemicamente. Terão sido afetados pela epidemia do mesmo modo que as pessoas, morrendo em grandes quantidades até acabarem os indivíduos suscetíveis. Ocorrendo agora a epidemia, quando surgira uma nova geração, logo terão sido apenas os mediadores da infecção, entre por um lado os mongóis e os roedores infectados nas estepes e os europeus. Deste modo, explica-se que, ao contrário de qualquer época precedente, a peste tem surgido em quase todas as gerações da Europa no século XIV. Estava estabelecido um reservatório da infecção. Logo, todas as portas da Ucrânia, onde de fato foram as epidemias mais frequentes, até a última que aí se limitou. Também esta por razão explicado o fato da peste ter atingido simultaneamente a Europa e a China, o Oriente Médio, já que as caravanas da Rota da Seda facilmente comunicavam a doença a essas regiões limítrofes da estepe. A peste melhorou as condições de trabalho. Então, pessoal, vários fatores contribuíram para a peste, principalmente a falta de higiene e também o fator religioso da época. E tudo simplesmente ficou assim. Um forte abraço. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu!